Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Que Tem Vaga. Hoje falamos de diversidade e inclusão, uma pauta importantíssima, seja dentro ou fora das empresas. Mas a cultura organizacional e tudo o que você precisa saber do mercado de trabalho interligada a essa questão, você acompanha a partir de agora com a Carolina Ignarra, CEO do Grupo Talento Incluir. Carol, um prazer recebê-la aqui. Prazer é meu, gente. Eu estou super honrada de fazer parte aqui dessa programação. Vamos falar sobre diversidade e inclusão. Quero muito te ouvir a respeito dessa pauta que você carrega, que você também traz, né, como exemplo de superação, como exemplo de inclusão, sendo mulher. O que é que você fala para nós? Diversidade e inclusão, olhando para o mercado de trabalho, Carol. Aline, olha, diversidade e inclusão são dois conceitos separados, né? Diversidade a gente costuma dizer que é um fato, ela já pré-existe. Apesar de nós seres humanos, no dia a dia, sem perceber, a gente foi fazendo seleção e a gente tem mais dos mesmos nos mesmos ambientes, né? Mas mesmo que a gente esteja muito parecido nas características, somos duas pessoas, somos diversas, né? Então, a diversidade é um fato. Inclusão é uma escolha, é uma ação. Então, quando a gente olha para este cenário de pessoas diversas e a necessidade de incluir no mundo corporativo, a gente vem num movimento bastante ascendente, assim, de as empresas se preocuparem com diversidade de um jeito convicto, e a gente tem ainda muito para caminhar. Então, se você olha para trás, há muito avanço. Se a gente olha para frente, a gente tem muitas conquistas para fazer. Eu sou uma pessoa com deficiência há 20 anos e quando eu comecei a empreender na área de inclusão, eu era muito solitária, assim, né? Parecia que eu estava fazendo discurso utópico, coisas que não queriam acontecer. E hoje, então, eu vejo muitos ganhos, muitos avanços. Eu costumo dar exemplos práticos, assim, que eu batia na porta de grandes empresas querendo conversar com alta liderança e eu tinha que implorar espaço de pauta de reunião deles, me davam 20 minutos, quando eu saía ninguém nem perguntava nada e agora os altos executivos estão pagando para eu ir lá falar. Então a gente já tem um valor e um avanço, assim como vários outros parceiros de diversidade e inclusão estão ganhando espaço, né? Mas é uma pauta necessária, porque não existe empresa sem pessoas e não existem pessoas sem diversidade, né? Claro. Então é muito necessário e que tem feito de verdade os negócios serem mais humanizados. E a cultura humanizada mesmo, olhar humanizado do colaborador e da empresa também para ele é importantíssimo. Afinal, a gente fala de mudanças que a própria pandemia acelerou, não só com a digitalização, mas também da relação humana, das skills, né, das habilidades, principalmente as comportamentais. E isso tem muita coisa a ver com o que a gente está falando até aqui, né? Tem tudo a ver, assim, eu falo que o que eu mais gosto, pessoalmente, de trabalhar com diversidade e inclusão é o quanto esse tema me desenvolve. Sim. Me desenvolve humanamente falando, assim, né? Coisas que nem passavam pela minha cabeça, de repente vem e parece tão óbvio, como que eu não olhava para isso antes, sabe? Então, hoje, por exemplo, eu estava almoçando num restaurante aqui em São Paulo e olhei para o lado e não vi gente preta. Eu me incomodo com isso, antes eu nem percebia. E se eu vejo, e nem se eu vi bem pouco, mas quando vê, é no serviço, é atendendo, dificilmente. E aí você começa a ver espaço, apesar de já existir diversidade, mais da metade da população ser uma população autodeclarada negra, mais 56%. A gente ainda circula em espaços que não vê, né? Então eu começo a valorizar muito o trabalho de diversidade, primeiro pessoalmente, e eu de verdade acredito que se a gente não muda as pessoas, a gente não muda as organizações. Com certeza. Então, para mim, assim, esse é o caminho. E até eu falei aqui rapidinho sobre convicção, a inclusão acontecer de forma convicta, porque ela acontece por obrigação. No caso das pessoas com deficiência, é uma obrigação legal, existe a lei de cotas, que tem mais de 30 anos, e que, desde 2004, especificamente, vem acelerando a cobrança nas organizações. Então, apesar de existir há 30 anos, há menos tempo está em efetiva validação. Agora, as outras pautas vêm impulsionadas por ESG, os movimentos que as empresas têm feito dentro, né, do social, do ESG, e por
multinacionais cobrando por metas da ODS, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, a gente começa a perceber que elas são feitas por conveniência e passa da obrigação por vou fazer porque vai subir minhas ações, vou fazer porque eu vou vender para um público. E ainda assim, não é sustentável. Só é sustentável quando é feito por convicção. Então, não é obrigação, não é conveniência, é convicção que vai dar o resultado que as pesquisas, né? A gente tem 500 mil pesquisas falando dos ganhos da diversidade, do lado humanizado, melhoria de relações, diminuição de absenteísmo, melhoria da saúde emocional das pessoas. Só que esses resultados só virão se for feito por convicção. Olha que interessante essa sua fala, chama muita atenção, porque convicção realmente é uma palavra muito ampla, abrangente e necessária quando falamos sobre isso. Você falou de pesquisas do lado positivo da força, eu tenho aqui dados também do IBGE que mostram que a cada 10 pessoas com deficiência que buscavam emprego, 7 estavam desempregadas. Ou seja, a gente tem ainda um espaço a ser ocupado. O que você considera ideal para que as empresas se atentem realmente diminuam esses números de desempregados, né? Contratem mais, porque a gente não fala só de lei, a gente fala também de necessidade do olhar. Independente da sua dificuldade, da sua diferença, você é uma pessoa humana que deve ser olhada como um colaborador, como uma pessoa capacitada para aquele cargo, independente de quem você seja ou o que você tenha. Como é que você considera isso, Carolina? A gente com deficiência é muito invisibilizado. Quando você vai olhar pesquisas do quantas pessoas com deficiência existem, essas pesquisas são muito desconfiáveis. Assim, a gente mesmo que trabalha com esse tema fica, poxa, mas como é que perguntaram? Vamos pensar que o IBGE mede a população com deficiência no Brasil. E aí ele chegou no último, que foi de 2010 até então divulgado, de 2022, esse dado de pessoas com deficiência ainda não foi divulgado, e de 24%. É muito, né? Você fala, como assim, 1/4 da população? Aí vem desconfiança. Aí refizeram lá o estudo em cima desses mesmos dados e chegaram em 8, tantos por cento. E aí eu já desconfio do 8,2% porque eu trabalho com esse público e eu vejo que quanto mais eu mexo no formigueiro, mais gente sai de lá. E tem o lance do olhar atento, que eu dei exemplo do racismo, que a gente nem percebia que estava em ambientes brancos. E agora, a pessoa com deficiência é a mesma invisibilidade, a gente nem percebe, mas eu que tenho deficiência, quando eu vou num restaurante, eu percebo, tem mais alguém com deficiência aqui? Quando eu vou no shopping... Então, existe a invisibilidade dos números. Esse dado do mercado, que traz, cada 10 pessoas que estão procurando, 7 estão desempregadas, só traduz essa realidade que eu estou trazendo anterior, né? Assim, a gente, em relação às cotas, a gente, como mercado de trabalho, cumpre metade delas. Então, as empresas ainda têm metade das suas cotas para cumprir. Umas já cumpriram, outras nem começaram, então esse número não é exatamente em cada empresa. Mas a gente que está aí no mercado de trabalho, trabalhando com tantas grandes empresas, sabe que a maioria delas não cumpre e as que cumprem ficam sempre na corda bamba para não descumprir. Então, a gente tem um desafio grande ainda de amadurecimento do mercado, de entender que contratação de pessoas com deficiência é muito mais do que cumprimento de lei. Porque quando a gente também é contratado dessas metades que estão contratadas, essas que estão contratadas estão muitas vezes paralisadas na carreira, estão ali para cumprir a cota e a gente encontra candidatos que nos buscam atrás de vagas que estão, os empregados, os 30%, né? Sim. Eles estão há 7, 8, 12 anos procurando trabalho. Nossa. Ou estão na mesma vaga, estacionados e ainda buscando oportunidade. Então, a gente vê assim, que esse número ele só traduz o que a gente ainda tem na nossa sociedade. Uma invisibilidade da pessoa com deficiência. E se o nosso país não conta direito quem somos, nós estamos invisíveis. E quem não é visto não é pensado, não é incluído. E assim a gente vai passando anos e anos e décadas e sobreviventes. Então, eu vejo de verdade que esse resultado do mercado de trabalho, das pessoas com deficiência, a maior parte está desempregada como um todo não está sempre fazendo um biquinho, está sempre fazendo alguma coisa, Se virando como pode, né? E empreendedorismo também é algo que pode contribuir para esse grupo, certo? Porque temos mulheres empreendedoras, temos pessoas que deixam seus empregos formalmente para ir. E isso independe mesmo dessa condição e não há um limite para que você possa ser empreendedor. Também é uma boa opção, né? Uma ótima opção. Eu aposto muito no empreendedorismo, sabe? Eu fico
Eu sou um exemplo de empreendedorismo de uma pessoa que empreende, que tem deficiência, e eu aposto muito porque eu acredito de verdade que, bom, quando a gente olha estatisticamente, a maior parte das pessoas no Brasil ou estão autônomas, né, não estão nas grandes empresas. Então, também a gente tem que proporcionalizar para a pessoa com deficiência no mesmo movimento. E depois eu acredito que quando uma pessoa com deficiência empreende, ela começa a perceber o seu potencial e também a trabalhar as suas limitações de um jeito organizado, que não misturada ou comparada às pessoas que não têm nenhuma deficiência, nenhum histórico de ter deficiência, que estão no mundo corporativo. Eu defendo muito, não excluindo, acho que os dois caminhos são importantes, Claro. mas eu defendo muito o empreendedorismo. E recentemente eu descobri uns dados lá do Sebrae, Sebrae São Paulo, tá? Ah, Que 24% dos empreendedores cadastrados lá são pessoas com deficiência. olha que bacana. Só que, Só sempre tem o só, né? O mas. não é legal? Ah. É legal saber disso, mas É. a maior parte ganha, tipo, eu não lembro dos dados de cabeça, mas tipo 80% em torno disso ganha R$ 1.500 por mês. É meio irrisório, né? São baixos valores quando a gente compara com Empreende por outros. falta de opção. Sim. Então eu defendo empreendedorismo desde que seja a opção e não a falta de opção. Sim. Então não é legal ver o número de pessoas com deficiência tão alto quando elas estão empreendendo, no empreendedorismo, quando elas estão empreendendo porque não tem opção, não tem oportunidade, né? Com certeza. Então o que eu vejo é que a gente tem que sim estimular todo tipo de trabalho digno e hoje a gente tem uma juventude falando de trabalho muito diferente, né? E que eu acho maravilhoso. Na Talento Incluir a gente tem essa cultura de todo mundo trabalhar como cabeça de dono e tem sido muito importante a gente perceber que as pessoas só querem trabalhar por propósito. Eu acho que todo mundo já devia ter feito isso há muito tempo. E despertar isso nas pessoas com deficiência, né? Trabalhar porque gosta de trabalhar, porque encontrou o seu perfil, porque se encontrou no trabalho e o seu propósito de vida tem a ver com o propósito do seu trabalho. Com certeza. Agora, falando da parte para as pessoas mesmo, para esse colaborador, saúde mental do colaborador com deficiência, como é que funciona também esses mecanismos, rede de apoio, quem sabe, de um incentivar o outro, de não ver limitação realmente, porque a saúde mental é outra questão também envolvendo corporação. E a cultura organizacional se liga ao cuidado ou não que tem com essa pauta, em geral falando. Qual a função do RH, do líder nesse sentido, saúde mental, também inclusão? Muito boa essa pergunta. Olha, a gente tem um rótulo do coitadinho do super-herói. A gente fala que são vários outros rótulos, mas estou abreviando, né? Trazendo um resumo de que o coitadinho vira um super-herói a partir do momento que a gente não se espera nada da gente e a gente mostra que a gente faz algumas coisas. Sim. Então, tudo isso tem a ver com capacitismo, que é o nome da opressão por causa da deficiência. Racismo por causa da cor da pele, ou capacitismo por causa da deficiência. Tudo isso tem um fundinho capacitista. E aí, esse lance de que pessoas com deficiência motivam os outros no trabalho, inspiram os outros no trabalho, é capacitismo. Porque a nossa história de superação só é diferente das outras histórias porque tá na cara, tá estampada. Mas essa história de superação, por exemplo, da minha vida é só mais uma, tá? Eu tenho várias outras para contar. E a gente precisa pensar que, porque pensando na sua pergunta da saúde emocional, que pessoas com deficiência ajudam os outros. Pode ajudar, pode não ajudar. Tem gente com deficiência que é bad, que é super deprê e que não vai motivar ninguém. E tem gente que é motivador e seria motivador se não tivesse deficiência também. Sim. Não está atrelado à nossa condição, né? Esse posicionamento de ajudar o ambiente nesse sentido. Agora, em relação à nossa saúde, na pandemia foi tão curioso. Alguns clientes nossos começaram a procurar a gente no começo para a gente fazer uma pesquisa com quem tem deficiência e que estava em casa, já preocupados e preocupadas com as pessoas que poderiam dentro de casa se sentir excluído de novo. Então foi uma preocupação muito correlacionada à questão emocional. E a gente pegou casos, obviamente, assim, que pessoas que se sentiram de novo segregadas, de novo de fora, mas também a gente pegou casos de pessoas achando paraíso trabalhar em casa. E aí a gente abre espaço para pessoas que têm deficiências que nunca tiveram oportunidade de home office, porque as empresas de forma geral não acreditavam que o home office poderia ser produtivo, né? Sim. E que agora tem espaço, então a gente está conseguindo cuidar mais dessas pessoas que não é por... E não tem deficiência específica para falar, se for cego, trabalho em casa, se for tetraplégico, trabalho em casa. Não, tem
realidades de vida, né? Que às vezes a deficiência nem parece que precisa trabalhar em casa, mas quando você olha a realidade de vida, o contexto daquela pessoa, faz muito sentido ela trabalhar de casa. Às vezes é por maternidade, às vezes é porque tem um pai cuidando e está cuidando de um pai, de uma mãe, não pela deficiência. E aí serve para todo mundo a regra, né? E quando a gente pensa na saúde emocional, as pessoas com deficiência, de forma geral, assim, pelo que a gente acompanha no mercado de trabalho, a gente vê as pessoas usando o trabalho até como uma questão de superação. Na minha história foi assim, sabe? Eu voltei a trabalhar 3 meses depois do meu acidente. Eu sou cadeirante por um acidente, uma deficiência adquirida quando eu tinha 21 anos. Daqui a pouco eu já estava trabalhando, eu brinco que não deu tempo de eu chorar e eu já estava trabalhando de novo. E o trabalho é um pilar de inclusão e de inserção social. Então, o trabalho vem ajudando muito as pessoas com deficiência que não sentiam que podiam. E o não poder, achar que a gente não consegue, tem a ver com uma educação capacitista. Existem ainda muitos pais, muitas mães que, com a intenção de acertar, pai e mãe tá sempre querendo acertar. Tá sempre querendo também acolher, cuidar, proteger. E até é demais às vezes, né? É demais. E aí fala pro seu filho a vida inteira, você não pode, você não consegue, deixa que eu faço para você. E aí a criança e o adulto começa a crescer sem entender o que de fato quais são os limites de verdade dele, né? Então o mercado de trabalho vem ajudando muito. Então eu de verdade entendo que quando a pessoa está encontrada com propósito, porque também tem as pressões, né? A pessoa não tem nada a ver, por exemplo, com uma área financeira e vai trabalhar em banco. Aí ela vai sofrer as pressões, as metas vão trazer o lado emocional dela, acabou. Mas aí isso daí também acho que é um problema de quem não tem deficiência, né? Sim. Não só para a pessoa com deficiência. Com certeza. Quando a gente começa a crescer e vem conselho, e vem gente que entende de fazer negócio, a gente tem uma pressão para olhar segmentado. A gente não consegue muito segmentar porque todas as empresas que têm mais de 100 colaboradores buscam a gente. Olha, chegou o momento que eu vou abrir aqui para o nosso telespectador. O e-mail já está na sua tela, você pode participar como as pessoas que eu já vou citar nessa sequência. Aqui tem vaga@band.com.br, você pode mandar questionamento, dúvida, enfim, sua pergunta e a gente trata aqui com o nosso especialista convidado a cada semana. E eu vou começar, Carolina, com o Pedro Martins, ele é de São Paulo. Ele fala o seguinte: na sua opinião, existem áreas que contratam mais ou menos pessoas com deficiência? Eu trabalho em RH e gostaria de ouvir melhores políticas ou dicas de políticas internas para a corporação desenvolver isso. Que legal a pergunta do Pedro. Pedro, olha, eu vou responder para o Pedro, né? Pedro, a gente, na Talento Incluir, tem um trabalho lá de ficar segmentando, sabe? Porque quando a gente começa a crescer e vem conselho, e vem gente que entende de fazer negócio, a gente tem uma pressão para olhar segmentado. A gente não consegue muito segmentar porque todas as empresas que têm mais de 100 colaboradores buscam a gente. E todas as empresas que têm mais de 100 colaboradores precisam contratar. De forma geral, quando a gente olha estatísticas, os bancos e as indústrias são as que mais contratam. Isso quando a gente olha lá os resultados que a lei de cotas, que a fiscalização da lei de cotas divulga, são as que mais contratam. Na nossa experiência, as dificuldades têm a ver com cultura e não com segmento. Então, a gente tem, por exemplo, construção civil que disse pra gente que não conseguia contratar isso alguns anos atrás. E aí a gente viu empresas que estavam dispostas a fazer da construção civil contratando. A gente já viu um cara amputado trabalhando como eletricista na construção pesada. Então, subindo em poste alto, fazendo ajustes de elétrica em prédios, em construções enormes. Então, a gente de fato acredita que tudo pode quando tem vontade. Estatisticamente é isso que eu te contei, mas na prática a gente vê nos mesmos segmentos empresas muito avançadas e empresas muito... E foram aquelas que não quiseram começar ainda. Tá respondida então a sua pergunta, Pedro, muito obrigada. Sigo aqui com a Mariana agora, ela que fala o seguinte: eu sou cadeirante e estou me preparando para processos seletivos. Como ter autoconfiança? Qual a preparação de maneira assertiva para eu me sair bem nesse processo? Mariana, que pergunta legal. Mariana, olha só. As dicas de como sair bem numa entrevista,
que você vê para as pessoas sem deficiência, você tem que seguir todas. Eu vou te dar uma bem específica por você ter deficiência. Fale sobre a sua deficiência na entrevista. A gente percebe que nós, pessoas com deficiência, fomos educados para fingir que não temos deficiência. É mais um motivo de invisibilidade, além dos números que eu estava contando aqui, né? Papai e mamãe disseram, não olha, não comenta, quando as pessoas perguntavam sobre nós. E os nossos pais também falaram isso, não precisa falar da deficiência. E a gente acha que falar da deficiência, isso lá no nosso inconsciente, não é importante. Mas para quem não tem deficiência, para quem nunca viveu uma realidade, para quem nunca contratou uma pessoa cadeirante, existem muitas dúvidas. E não falar pode ser motivo de exclusão, da pessoa não ter conexão com você, da pessoa ter receio de te trazer por medo do que virá. Quando você fala, você traz informação. E com informação, a pessoa percebe que não é tão desafiador assim. Então, a gente está no momento, neste momento da sociedade, da nossa cultura, a gente brinca que é cortar o mato alto, de preparar a sociedade para o futuro. E quem sabe as crianças com deficiência não precisem fazer o que nós adultos com deficiência hoje precisamos fazer. Neste momento, a minha dica para você é, se ninguém te perguntar sobre a deficiência na entrevista, em algum momento você conta. Ou já se apresenta falando dela, conta quais são as possibilidades, as dificuldades, de um jeito natural. Porque a naturalidade sobre deficiência depende da gente. Se a gente trata natural, os outros também tratarão. Olha, Mariana, espero que você possa, né, se sentir aí acolhida com essa resposta. Muito obrigada, Carolina, por atender a Mariana, o Pedro. E faça você como eles, mande aqui sempre sua pergunta, interaja conosco, com o nosso convidado. É sempre um prazer poder contar também com sua contribuição aqui no programa. É isso aí, aqui tem vaga@band.com.br, é o e-mail. E a gente segue por aqui falando de mulheres ou cargos de gestão, de liderança, também com essa questão da deficiência. Como é que você enxerga? Porque mulher sempre tem os desafios, né? É mãe, é esposa, é filha, enfim, são N desafios, Carol. Eu vou contar meu depoimento que eu acho que a gente acerta mais na resposta. Eu quero ouvir. Olha só, eu sou fundadora da Talento Incluir, que tem 15 anos. Mas antes disso, eu sou mãe da Clara, que tem 17. Olha. Eu falo que eu tenho 2 filhas, a Clara e a Talento Incluir. É porque essa fase de adolescência, né? É, desafio. E assim, o que eu gosto de contar, assim, que eu empreendi junto com a maternidade, né? E super deu certo. Claro, a gente sempre sente faltando ou na maternidade ou na empresa, tem os momentos, cada fase é uma fase, mas de verdade, eu acredito que os nossos desafios como mulher com deficiência não são diferentes dos desafios das mulheres mães, né? Eu sempre digo que ser mãe é muito mais desafiador do que ser empreendedora e do que ser uma pessoa com deficiência. Muitas preocupações, muita responsabilidade. Muitas, na adolescência nem falo. Eu falo que o trabalho que ela não me deu a vida inteira. E o que eu acredito, assim, sobre esse... Eu sempre dou dica para as mulheres, estou sempre envolvida com qualquer mulher, mesmo sem deficiência, não deixe a maternidade te travar, assim. Quando a Clara era pequena, eu viajava muito a trabalho. Hoje a gente viaja bastante também, mas o time é maior, então a gente reveza, né? A Talento Incluir viaja, a Carol menos. E aí, eu estava viajando com uma amiga de trabalho mais velha do que eu, mais madura, mais experiente, com filhos grandes já. E eu disse para ela que eu estava sofrendo, estava triste, estava longe da minha filha muitos dias, tudo, mas que eu estava trabalhando pela minha filha. Aí ela me corrigiu, não, você não trabalha pela sua filha, você trabalha por você. Você tem que se posicionar, não delega a responsabilidade das suas escolhas, sabe? Não tira de você. E eu fiquei pensando nisso, e ela tem razão, assim, se a gente fica falando que trabalha por ela, olha a culpa que ela ia carregar de que eu não estava vendo ela por causa dela, né? Sim. E não é verdade. E aí, essa é a dica que eu dou para as mulheres, assim, eu ganhei da Fátima e dou para as mulheres, eu falo assim, cara, faça por você, assim, não tem como a gente ser uma boa mãe se a gente não estiver bem, se a gente não estiver emocionalmente bem. Se você gosta de trabalhar, trabalhe. Se você gosta de ficar em casa cuidando de filho, fique. Mas faça o que você de fato está plena. Porque se a gente fizer por eles e não por nós, dificilmente a gente vai conseguir
tá bem para poder ser a mãe que a gente quer ser, sabe? Com certeza, que bacana. Então, acho que essa é a grande dica. Assim. Adorei essa dica, até porque a gente não fala só ou delega a culpa para um filho. Pode ser para o companheiro, pode ser para alguém da família. É ser protagonista na nossa história, que eu acho que é importante, né? Essa mensagem também. Olha, a gente está a 2 minutos do final do programa já, que passou voando. Né? Mas antes eu peço suas considerações finais, dicas, inspiração. Eu quero falar sobre... A gente tem uma dica que fala dica, né? Dê de disposição. Não dá para incluir sem vontade de incluir. Assim, fazer por obrigação, já falei que não dá certo. Por conveniência não dá certo quando a gente quer, porque dá trabalho. Tira a gente da zona de conforto e esse é o maior trabalho. O investimento que tem que se fazer nas organizações, ou esse é detalhe, assim, a disposição maior é para a gente mudar. E mudar significa revisar coisas que a gente estava fazendo e que são racistas, são machistas, são capacitistas. Então, a gente precisa estar disposto para se transformar. Primeira dica é disposição. Depois, informação. Não adianta eu querer, né, chegar como se eu não tivesse que aprender nada. A gente tem que estar bem humilde para aprender todo dia. Informação. E junto, depois da informação, convivência. Não adianta nada eu fazer o letramento em diversidade, a gente chama de letramento, de todas as pautas e não conviver com ninguém. Claro. Porque é a convivência que gera conexão emocional e, consequentemente, a empatia. A hora que eu convivo, eu me relaciono com aquela pessoa e a dor que atinge uma pessoa que vive uma causa que não é a minha passa a ser minha indiretamente também e a gente se mobiliza mais. E, por fim, é a de mobilizar, de atitude, na verdade, mas porque eu estava falando de mobilizar. Então, disposição, informação, convivência e atitude. E a atitude a gente pode ter várias. Assim, eu falo que eu nunca sei qual é a atitude que você tem que ter no seu papel. Eu não sei qual é a atitude que um CEO de uma empresa tem que ter no papel dele, de uma grande empresa. Eu sei que a gente convivendo vai descobrir os nossos papéis. Dá tempo de eu contar um case? 30 segundos. Sim. Eu estava desenvolvendo um grupo de afinidade, que é o grupo de pessoas com deficiência dentro de uma farmacêutica que a gente atende. E deste grupo, o sponsor, que é o gestor do programa, né, o impulsionador do programa, é o presidente da empresa. E eu estava dando essa dica. Ele falou assim, então... E eu falei que no papel dele eu não saberia o que fazer. Ele falou, olha, eu convivendo nesse grupo, descobri aqui que a gente dá um benefício para pessoas com deficiência e familiares, benefício financeiro, para cuidar do tratamento dos seus filhos com deficiência ou se você tem deficiência. Alguma terapia específica, e a gente paga esse mais para essa pessoa poder pagar. E eu me achava o máximo, que a minha empresa era o máximo por fazer isso. Convivendo nesse grupo eu descobri que é tão burocrático conseguir esse patrocínio, esse benefício, que as pessoas nem pedem. As que pedem, às vezes, perdem dias de trabalho para conseguir, e é mensal a burocracia. Todo mês que você vai pedir, você tem que... Eu falo, agora eu vou mudar isso, eu vou desburocratizar. Eu nunca imaginaria que na posição dele ele tinha esse problema para resolver. Sim. Com a convivência, ele participando, ele percebeu a atitude que ele tinha que ter. Então, a partir do seu lugar de influência, você vai descobrir a atitude que você tem que ter. Olha, muito bom e contar com a contribuição do conhecimento que você compartilhou aqui conosco para, claro, ir nessa causa que é mais do que nobre, né, de inclusão no mercado de trabalho e na vida também. Caroline Guinarra, foi um prazer conversar com você. Boa sorte sempre. Você é uma pessoa admirável, inspiradora. Obrigada, valeu. Obrigada. E para você que nos acompanha, fica sempre ligado também nas nossas redes sociais, YouTube Band Jornalismo, você consegue acompanhar o que tem vaga e na sua plataforma de áudio utilizada, o nosso podcast. Aqui tem vaga. Até o próximo programa.